Seja muito bem-vindo e obrigado também por nos receber na sua casa nesta quinta-feira. É mais um dia importante na história da nossa jovem democracia. A prisão de um ex-presidente, Michel Temer, é mais uma página da nossa história política escrita. Alguns podem se envergonhar dela, outros podem enxergar um sinal de esperança em tudo que está acontecendo. O fato é que jamais se viu tantos figurões poderosos sendo presos e a justiça em pleno funcionamento. São agora 2 ex-presidentes, 5 ex-governadores só do Rio de Janeiro, um ex-governador do estado do Paraná, 3 ex-presidentes da Câmara dos Deputados, vários deputados, prefeitos, ex-senadores e etc. Algo está acontecendo no Brasil e parece ser a justiça tão sonhada. Na prisão de hoje, Michel Temer é acusado de ser o chefe de uma organização criminosa que atua há 40 anos no Rio de Janeiro, segundo a investigação da Operação Lava Jato. Na sentença, o juiz Marcelo Bretas, do Rio, afirma: Michel Temer é o líder da organização criminosa a que me referi e o principal responsável pelos atos de corrupção aqui descritos. O Ministério Público Federal no Rio afirma que a organização criminosa praticou diversos crimes envolvendo variados órgãos públicos e empresas estatais, obtendo lucro de mais de 1 bilhão e 800 milhões de reais. A investigação ainda mostra que diversas pessoas usadas no esquema de lavagem de ativos de Michel Temer continuam recebendo e movimentando valores ilícitos, além de permanecerem ocultando valores, inclusive no exterior. Não é difícil, depois de tudo isso aqui que a gente traz sobre o dia de hoje, mas olhando também para os fatos dos últimos anos, sobretudo com esta Operação Lava Jato, e com aquilo que a gente vê também a mídia trazer à tona a partir dessas investigações, não é difícil entender por que temos tantas mazelas e injustiças com o trabalhador honesto do nosso país. Vamos continuar rezando pela justiça, porque ela é amiga de Deus e do seu povo. Quis apenas fazer menção a este fato importante do dia de hoje, que não dá para passar em branco. Mas o tema do nosso programa não tem nenhuma relação com estes fatos políticos da nossa história neste dia. Nós vamos falar também sobre um outro assunto muito importante: o bullying e suas consequências na infância e na adolescência. E a relação que pode existir entre o bullying e massacres e tragédias em escolas, com matanças de grande número de pessoas. Vamos analisar estes fatos. E para falar sobre este assunto, nós temos aqui o prazer de receber em nosso programa de hoje o Dr. José Augusto Pedra, que é psicólogo e especialista em bullying, fundador do CEMEOBS, Centro Multidisciplinar de Estudos e Orientação sobre o Bullying Escolar. O senhor também é bispo do Fórum da Fé. Seja muito bem-vindo, Dr. José Augusto Pedra. Muito obrigado, boa noite a você e a todos os seus ouvintes. É uma grande satisfação estar aqui no seu programa. Eu não sabia que existia, por exemplo, o CEMEOBS, Centro Multidisciplinar de Estudos e Orientação sobre o Bullying Escolar. O senhor é o fundador. Quando o senhor fundou esse instituto e por quê? Ele foi fundado em 2006, já há 15 anos nós levantamos essa bandeira pioneiramente no país e criamos essa associação e depois fomos convidados, né? Como instituição, e ela se tornou uma instituição pública federal, né? E por meio dela nós alcançarmos as regiões do país e dialogarmos institucionalmente com os órgãos responsáveis no país. Então, desenvolvemos esse trabalho já há 15 anos. Não é? Em escolas públicas e particulares? Isso, universidades, inclusive, e temos a grata satisfação de que conseguimos, com a militância, claro, sensibilizar o Congresso Nacional, que aprovou a Lei 13.185, de 6 de novembro de 2015, para benefício de todos os estudantes brasileiros, instituída a Lei de Combate à Intimidação Sistemática Bullying. Então, o bullying escolar no nosso país é chamado Instituição
intimidação sistemática. E temos a Lei 13.185, que institui um programa de combate nas escolas, clubes e agremiações desportivas precisam ter pelo menos, no mínimo, uma semana de trabalho contra o bullying. Além da Lei 13.277, de 29 de abril de 2016, que estabeleceu o dia 7 de abril, o Dia Nacional de Combate ao Bullying. Bom, então, peraí, nós temos uma lei nacional federal de combate ao bullying. Temos. E que estabelece uma semana de... No mínimo, uma semana de prevenção e combate ao bullying em escolas, clubes e agremiações esportivas. Isto está acontecendo? Bom, nós estamos trabalhando para que aconteça, porque ela entrou em vigência em fevereiro de 2016, portanto, já temos 3 anos e 1 mês de vigência dessa lei. Outra pergunta, os professores e diretores das escolas sabem disso? Conhecem essa lei? É uma pergunta muito boa, né? Porque nós esperamos, por meio do seu programa, que tem um grande alcance, aqueles que não conhecem fiquem sabendo da existência dessa lei. Porque é uma lei muito boa e essa lei, diga-se de passagem, ela é resultante de todo um trabalho. Dia 28 de novembro de 2011, nós participamos de uma audiência pública na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa no Senado Federal e lá foi aprovado, dentre outras coisas, o PNA, Projeto Nacional Anti-Bullying, e protocolado no dia 29, no dia seguinte, na Presidência da República. Acontece que essa lei tem como base o PNA, Projeto Nacional Anti-Bullying, que nós esperamos se torne um programa nacional anti-bullying para alcançar toda a nação brasileira. A gente está falando do Programa Nacional Anti-Bullying, a lei. O que é o bullying agora, para quem está nos acompanhando? Tem até uma noção, mas em detalhes. O bullying é definido como sendo um conjunto de comportamentos agressivos, intencionais e repetitivos, adotados por um ou mais alunos contra um outro, em desvantagem de poder ou força física, sem motivação evidente, que causa dor, angústia, sofrimento e vergonha, humilhação. Humilhação, exatamente, além de sintomas psicossomáticos diversificados e prejuízos para a relação ensino-aprendizagem e para o processo de socialização na escola. Agora, da forma como o senhor fala, o bullying só acontece na escola? Bom... Ou na maior parte? O grande palco onde ele acontece é nas escolas. Mas a vítima do bullying na escola acaba sendo vítima dos colegas no shopping, em festa, em aniversário, na rua. Mas o grande palco onde ele acontece é na escola. E quando a gente se refere ao bullying, a esta humilhação, essa intimidação, essa agressão violenta, seja física, seja verbal, seja no que for, quando a gente se refere ao bullying, ela acontece somente na idade juvenil? Não. Ela acontece até nas universidades, nas academias, por exemplo, de polícia. É um fenômeno que acontece entre pares de estudante. Então, não acontece entre professor e aluno, entre aluno e professor. Tem que ser entre pares de alunos e tem 4 critérios para ser identificado. Caso os 4 critérios sejam identificados, é bullying. Se 3, 2 ou 1 critério apenas existir, não dá para caracterizar como bullying. E o primeiro critério é que são ações deliberadas, repetitivas, contra uma mesma vítima. O segundo critério é que tem que haver um desequilíbrio de poder ou força física entre o agressor ou o grupo de agressores e a vítima. O terceiro é a ausência de motivos. É porque a pessoa é alto, magro, enfim. Ou gordo, ou careca. Exatamente, porque ele tem algum traço e... Os apelidos, famosos apelidos, não é? Porque ele não apresenta habilidade de defesa. E o quarto critério é a ocorrência de sentimentos aversivos que a pessoa que sofre o bullying, ela sente. E isso é tão grave que, repetidamente, continuadamente, isso pode desenvolver transtornos psicológicos graves, além dos sintomas psicossomáticos. E, dentre esses transtornos graves, existe aquele em que a vítima, cansada de sofrer, tendo um menino normal ou menina normal, que
exposto ao sofrimento prolongadamente, acaba desenvolvendo um transtorno onde ele planeja matar os colegas e depois se matar. E temos vários casos no mundo, inclusive no Brasil, que já aconteceram, né? Então, algo precisa ser feito. E já nós vamos abordar isso, gente, inclusive porque eu estou aqui, professor Pedra, eu estou aqui com uma relação de muitos ataques no mundo inteirinho, em escolas, cometidos por jovens, estudantes, e que mataram numerosas vítimas, e que são seus pares, exatamente. Exatamente. Mas já a gente vai entrar nessa questão, quando o bullying pode afetar tanto a mente de um estudante que ele chega a cometer os atos violentos. Mas antes de tudo isso, eu tenho aqui uma outra pergunta para o senhor. Já nós vamos entrar nessa questão da relação do bullying e a consequência, um ato violento. O bullying, ele é um fenômeno recente? Não. O que se descobre é que ele sempre existiu, mas há cerca de uns 50 anos aproximados, Dan Eels, um pesquisador norueguês, recebeu uma verba para descobrir por que havia tantos casos de suicídios entre estudantes. Então, o bullying está associado ao suicídio, não é? E também há registros de grande percentual de ocorrências de delinquência infanto-juvenil por parte dos agressores. Então, ele surge daí, Dan Eels, com seus estudos, descobre se está atrás de uma fenomenologia psicossocial expansiva, porque tem um rápido poder de propagação. Então, a pessoa, por exemplo, 80% dos que sofreram bullying reproduzem o bullying, né? Apenas um percentual menor passa a ter profundas dificuldades e não consegue lidar com esse tipo, com ameaças, chacotas. Mas que interessante, então. Quer dizer que 80% daquela pessoa que é humilhada, que é ultrajada, que é agredida, violentada no seu interior, ela também faz a mesma coisa? Ela passa a reproduzir o que ela sofreu. E se ela não consegue fazer isso naquele mesmo ambiente, ela faz em outro, é isso? O que nós temos descoberto nos nossos estudos é que a pessoa que pratica o bullying no âmbito escolar, ele acaba levando esse comportamento abusivo para o ambiente de trabalho, que aí já é o assédio moral, sexual, o mobbing, e ele leva para a constituição da família. Por quê? As formas de ataque são ataques verbais, morais, físicos, materiais, psicológicos, sexuais, sociais e virtuais. Só que o ataque nunca acontece de uma forma só, geralmente são conjugadas, não é? E sem o aspecto social, são mais de 127 formas de ataques sutis, e o bullying é velado. O bullying não é alguma coisa que percebe. A vítima conhece o olhar do agressor, mas as pessoas não percebem que aquela pessoa está sendo intimidada, porque a gente focaliza muito na zoação, no apelido, em alguma coisa que acontece que todo mundo nota, mas o bullying mesmo, ele é velado e não tem motivo. Então, aquele que intimida, o olhar dele é suficiente para a vítima. O olhar dele já agride, já agride, ofende, já dói. Já dói e magoa. E tem um fator muito interessante. Existem estudos que comprovam que se eu sofro um trauma, só de lembrar do trauma, eu somatizo 100% como se estivesse acontecendo novamente. Então, quando a vítima lembra do agressor várias vezes ao dia, ela somatiza várias vezes ao dia. E há casos de alunos que chegam na escola e esperam que aconteça imediatamente a agressão, porque a angústia, a agonia, a ansiedade de esperar até que o ataque aconteça. Então, como o aluno vai se concentrar para estudar? Como ele vai aprender num ambiente hostil? E nós temos um percentual altíssimo de pessoas que são vítimas. E ele não só, ele sofre por parte dos agressores, mas os espectadores que assistem à humilhação que ele está sofrendo, isso aumenta o poder de magoar, de machucar, de ferir, de intimidar, de humilhar, de constranger. Isto é, o espectador, ele também se torna um agressor? Só pelo fato de estar ali assistindo? Ou ele ofende, ou não sei, dói também? Olha, se ele assiste e ri, ele aumenta o poder de agressão. Sim. Por outro lado, a gente também descobre que muitos riem com medo de se tornar a próxima vítima do agressor ou dos agressores.
E aquele que se sente constrangido por ver o colega sofrer, não se sente amparado, não se sente apoiado para reagir e pedir que pare com isso. E tem medo de se tornar a próxima vítima. Então, o bullying gera muito medo. Agora, imagina uma pessoa que está sofrendo medo diariamente, constantemente. Ele não quer ir para o shopping porque teme encontrar os agressores lá. Ele não quer ir para uma festa porque teme. Não quer arrumar um namorado ou namorada porque teme ser humilhado na presença desse namorado. É alguém que tem a sua autoestima lá embaixo, destruída. Rebaixamento da autoestima, sintomas psicossomáticos diversos e, em caso de crianças menores, do nada ela começa a apresentar um sintoma de febre antes de ir para a aula, ela passa mal, tem dor de cabeça, dor de barriga, porque ela não quer ir para a aula. E é constatado nesses casos que a criança realmente arde em febre, mas a partir do momento que os pais dizem, bom, então você não vai à aula, em questão de minutos acaba a febre e ela está brincando. O problema é a escola. Então a escola passa a ser, para a vítima de bullying, grande sofrimento e ela é obrigada a frequentar a escola. Então algo precisa ser feito, porque nós temos milhares de crianças, jovens, adolescentes sofrendo o bullying. E outra coisa interessante, trabalhando com capacitação em escolas, nós fazemos um trabalho com os professores e aí descobrimos uma coisa impressionante. Quase 50% deles estão sofrendo intimidação, no caso não é bullying, mas dos próprios colegas. Estão sendo zoados, rechaçados, constrangidos, humilhados. Ou seja, entre os próprios professores, não caracteriza o bullying, mas caracteriza um assédio. Não é? E isso também é difícil para aquele que sofre, porque a pessoa diz, ué, você não tem esportiva, você é muito frágil, você não aguenta brincadeira, e quase todos dizem assim, eu passei por isso, por que você não pode passar? Em que você é diferente de mim? E é isso que a gente acaba ouvindo. E existe um outro fator agravante. Quase sempre os agressores normalmente são muito inteligentes, são espertos, sabem sair bem de situações difíceis. E dificilmente um pai ou uma mãe vai achar ruim do filho estar zoando em alguém. Geralmente quem se ressente é o pai e a mãe da vítima quando descobre que o filho está passando por essas coisas. E pode ser também que ele seja uma pessoa mais avantajada fisicamente, não é? Agora é interessante. O que impede reações. Interessante é que no caso do bullying a gente descobre pessoas de menor idade, menor estatura física, mas com um poder de persuasão muito grande, intimidando crianças ou pessoas de maior estatura física, etc. Então, na verdade, os agressores, e aqui me permite dizer, são covardes, porque eles se valem da fraqueza, da dificuldade de habilidade de defesa de alguém, não é? Que não foi estimulado a revidar, que não foi estimulado a agredir e não desenvolver essa habilidade de defesa. Professor, saindo agora da vítima do bullying para o praticante do bullying, essa pessoa também ela é problemática, porque alguém que mexe tanto com a sensibilidade de outro, que ofende tanto, que não sente nada, não tem um remorso, que não tem um sentimento de compaixão, é alguém também problemático. Ele tem mais problema do que a vítima, porque ele vai levar esse comportamento abusivo para a vida, para o trabalho, para a família. Relacionamentos. Porque nós pensamos assim, onde as crianças aprendem essas coisas? O pensamento que vem é na escola. Não. Ele pode até aprender na escola, mas ele aprende diante de pai e mãe, cuidadores responsáveis. Onde ele aprende a agressão verbal? Onde ele aprende a agressão moral, física, material, se não vendo o relacionamento de papai e mamãe? E é interessante que a criança aprende mais pelo que ela vê, pelo que ela sente, pela emoção que mobiliza nela diante de uma cena, mais do que pelo que ela ouve, pelo que ela escuta, não é? Então, ela está filmando pai e mãe o tempo todo. Então, se ela aprende que a mãe usa um comportamento verbal, moral, um conteúdo moral para intimidar o pai e vice-versa, pronto, aquilo já está no psiquismo dela, já está na mente e provavelmente em algum momento ela vai se utilizar disso. Agora, o que acontece? Quando a pessoa de tanto sofrer é levada ao limiar da sanidade,
ela planeja um dia se vingar. E é sobre isso que nós vamos falar daqui a pouco no próximo bloco, porque inclusive nós temos um vídeo que retrata isso, a gente tem vários fatos e o senhor também vai nos trazer aqui uma notícia em primeira mão, que o Centro Multidisciplinar de Estudos e Orientação sobre o Bullying Escolar já está firmando uma parceria com a Escola de Suzano. Então daqui a pouquinho a gente volta no próximo bloco, abordando agora as consequências que o bullying pode levar a praticar um jovem que é vítima. Daqui a pouco.